lá. Aleluia. Graças a Deus. Shalom, shalom. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse culto diante de Ti, buscar a Tua presença, buscar a Tua face e clamamos, ó Deus, pela Tua opinião neste lugar. Como é importante, ó Deus, andarmos debaixo da Tua opinião, papai. Graças a Deus, ó Rei da Glória, que estamos neste lugar, onde a Tua opinião é o que vai importar para nós, ó Rei da Glória. Ainda que a opinião, ó Pai querido, do esposo, da esposa, do pastor, do líder, ó Rei da Glória, dos irmãos, de uma maneira geral, tenha um certo grau, ó Pai querido, de importância, mas nós devemos colocar toda a nossa confiança naquilo que Tu dizes que somos. Nem a nossa própria opinião a nosso respeito deve ser o de maior valor, mas aquilo que Tu dizes a nosso respeito, isso é que deve nos importar, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus no livro de Romanos diz assim: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos aprender, amados, em nome de Jesus, ficar com essa palavra. Nenhuma acusação há. O que há em Deus para nós é a correção. A acusação não faz parte da manifestação de Deus. Quem nos acusa é Satanás e seus demônios. Agora, quem nos corrige é o Senhor. Que o Senhor nos dê graça e entendimento para descobrirmos qual é a voz que está falando conosco. Quando vem algo para te colocar para baixo, para trazer algo que entristece teu coração, no sentido de que você fique sem saída, normalmente é o adversário. Mas se há uma correção, sempre Deus vai falar assim, ó, você está errado nisso, e a saída é isso. Satanás não, Satanás só fala, ó, você é assim e acabou. Então, faça sempre essa checagem. Quando há uma correção, Deus vai falar para a gente, ó, você está errado nisso. A solução é essa. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E hoje, amados, quando eu estava falando com Deus, quem iria pregar, né? Depois até me esqueci que eu estava envolvida numa intercessão, e aí eu me esqueci de avisar meu esposo, mas eu estava falando para Deus se ele queria que eu pregasse hoje, e eu já estou com uma palavra, mas ela não formou ainda no meu espírito, mas ela vai formar. Mas Deus, ele me deu... Lembra quando nós pregamos a respeito da unha da mãe que segura a pessoa para o jacaré não levar embora? Então, amado, às vezes você está sendo arrancado de algum lugar, está doendo. Às vezes eu estou sendo arrancado de algum lugar e parece que está trazendo um pouco de agitação para você. Parece que está te machucando. Mas eu quero te dizer o seguinte, continue firme, porque Deus está dando ordem a nosso respeito. Então, não desista do processo, não desista de absolutamente nada do que Deus está fazendo na sua vida. Confie no Senhor. O que Ele estiver trazendo para você, procure fazer. O que Ele estiver falando para você, procure fazer. E deixe que o Senhor vai se estabelecer. E as garras do próprio Deus te segurando contra aquilo que o adversário vem para comer da tua vida, ele vai cicatrizar e você vai falar, essa foi a fúria do amor de Deus a meu favor. Amém, amados? Em nome de Jesus, porque Deus nos ama furiosamente. Em nome de Jesus. Amém? Palavra para o pastor Alexandre. Em nome de Jesus, vamos receber. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, damos a ti toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por mais um dia, por essa semana que se inicia, pela tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Nos cobre com o teu sangue, nos dá entendimento, graça, direção, e que verdadeiramente, ó Pai amado, o teu mover, ó Pai, esteja a nosso favor, para que ouçamos a tua voz, para que tenhamos realmente dependência e tenhamos, ó Pai amado, reverência para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione e que o Senhor nos leve, ó Pai amado, exatamente no lugar que o Senhor tem para nós. Que não resistamos ao teu Espírito. Antes, ó Pai amado, nos quebrantemos diante de ti, para que sejamos levados pelo Senhor, ó Pai, no lugar que o Senhor tem traçado para nós, através, ó Pai amado, da tua misericórdia e do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje o pastor abriu aqui orando a respeito da opinião de Deus. E na sexta-feira, eu passei por uma situação muito, muito complicada, porque eu fui pescar na sexta-feira de manhã, eu, a pastor e alguns irmãos da igreja. Nós somos um pesqueiro aqui, perto,
E chegando lá, eu queria tirar umas fotos, mandar no grupo, e eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso porque eu fiquei com vergonha de estar pescando e muitos irmãos estarem trabalhando. E eu também, eu fui de calça no pesqueiro porque há pouco tempo atrás eu me libertei a respeito de usar uma bermuda, que eu não usava, mas há uns tempos atrás também algumas varizes apareceram na minha perna, eu já tinha operado, voltou, e eu também falei, cara, não vou colocar, tô com vergonha dessas varizes. Aí chegou lá no pesqueiro, fiquei conversando com o Richard e falei, cara, eu tenho dois problemas hoje. Eu queria ter colocado as fotos, não coloquei porque eu fiquei com vergonha e também de ter vindo de bermuda. Ele falou, velho, você tá dando muita vazão para a opinião dos outros. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, do trampo que você já fez na sua vida, o que você está fazendo agora. Aí ele começou a ministrar ali, conversar comigo. E disse que eu aprendi o quê? A opinião alheia, mesmo que ninguém fosse pensar nada, mas o que eu pensei que as pessoas fossem pensar já me travou. Então, eu entendi o quê? Que nós realmente não podemos nos importar com as opiniões. Porque quem levantou cedo e foi trabalhar, glória a Deus por isso. Eu fui pescar, entendeu? O Richard, a Maiara, o Manuel e a minha esposa mesmo, nós fomos pescar. Agora, quem foi trabalhar? Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu já trabalhei bastante também e estou trabalhando. Só que o que eu estou fazendo hoje está muito difícil de entrar no meu miolo que eu estou trabalhando. E eu tracei, a prisão é tão profunda que eu tracei uma rota lá. Eu falei assim: eu vou colocar a foto, mas eu vou falar assim: ontem eu fiz bastante atendimento, que foi feriado, e hoje está sendo meu feriado. Então eu já queria uma justificativa para poder amenizar os pensamentos dos irmãos contra a minha vida. E de repente ninguém ia pensar absolutamente nada. E se eu fosse de bermuda, de repente ninguém fosse olhar para minha perna. E se olhasse também, ema, cada um com seu problema. Porque a minha perna não é bonita, mas eu também não preciso ter perna bonita, porque eu não sou Miss Brasil. Quem tem que ter perna bonita é Miss Brasil, Miss Universo. Eu não preciso ter perna bonita. Eu preciso ter uma perna que me leve nos lugares. Só isso. E isso ela faz. E eu não coloquei uma bermuda. Então, eu não posso impartir com você essa realidade porque eu não sei se eu já venci, mas eu te aconselho a buscar ao Senhor como eu estou fazendo para se libertar das opiniões dos outros. Porque eu percebi que isso nos paralisa demais. Isso nos furta demais. Eu poderia ter ficado muito mais confortável. Eu poderia ter dado aos irmãos ali a oportunidade de se alegrarem comigo. Eu poderia ter feito um monte de coisa e simplesmente não fiz, porque eu fiquei com medo da opinião dos outros. Isso é uma prisão. E eu nem vou falar para você, ó, eu vou impartir com você para você fazer, porque provavelmente, se eu fosse pescar amanhã, eu não sei se eu ia colocar. Eu estou orando para que o Senhor me liberte. Por enquanto, eu estou dando como um testemunho e falando, ó, isso vai fazer mal, porque me fez mal, me roubou uma situação. Passamos um dia lá muito gostoso, foi muito legal e eu não pude compartilhar com ninguém. Estou compartilhando agora, mas na verdade eu poderia ter compartilhado isso já na sexta-feira, já ter me alegrado. E de repente, se alguém falasse, nossa, pastor folgado foi pescar, aí é você com Deus. E eu tenho que entender que é você com Deus, mas eu entendo que é você comigo. E só de eu pensar que você vai falar, pastor folgado, isso me esfria, me gela por dentro. Entendeu? Só de eu pensar que alguém vai pensar, nossa, mas eu estou trabalhando, ele está pescando, isso me dá um mal-estar. Eu estou suando aqui agora. Meu corpo está reagindo. Entendeu? Eu comecei a suar aqui, eu senti alterar o meu corpo só de pensar que alguém pode pensar. Eu estou trabalhando e ele está pescando. Entendeu? O nível de prisão que eu estou. Então, orem por mim, para o Senhor me libertar disso. Porque eu não estou conseguindo entrar nesse processo. E olha que eu tenho tido apoio, viu? Não é por falta de apoio. Richard, Elisete, alguns irmãos aí que falam, cara, vai de boa, fica tranquilo, tá tudo bem. O apóstolo Éder, conversei com ele esses dias a esse respeito, e falou, rapaz, vamos falar da nossa vida, não adianta. Faz seu trabalho, segue o seu destino, falar que você é vagabundo, que você não trabalha, que você isso aí, vão falar, porque falam de mim para todo lado, se prepare que vão falar disso para pior.
Quer dizer, me vacinou esses dias. A vacina não fez efeito nenhum. Nenhum. Porque eu percebi na sexta-feira que eu estou totalmente preso. E percebi aqui agora que se alguém pensasse o que eu pensei que iam pensar, realmente eu fiquei mal. Meu corpo está ruim. Então é uma reação que você sabe que está lá dentro, está na tua alma. Sabe quando o teu corpo reage? Quando você se sente alterado por dentro? Eu estou suando gelado, sem brincadeira. Se quiser vir aqui, quem quiser pode vir. Eu estou gelado, ó, não é um suor normal. Por quê? Porque eu não consigo entrar, acessar essa realidade. Então, em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça e que você também tenha graça daquilo que vão pensar de você em qualquer área, em qualquer esfera, que você rompa isso, porque realmente é algo horrível. Shalom, pastora, boa noite. É algo horrível. Amém? Vamos para a palavra, então, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos continuar a falar um pouquinho daquilo que estávamos falando na quinta-feira. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 56. Primeiro livro de Samuel 17, 56. Amém? Diz assim: Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Versículo 19. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Amém? Na quinta-feira nós estávamos falando algo, depois ali da pregação da missionária, a respeito de, com aquilo que nós somos feridos, aquilo que está dentro da nossa vida, nós vamos colocar para fora. Então, dentro dessa manifestação, porque nós estávamos fazendo um atendimento e uma pessoa falou assim: eu gostaria de ter matado essa pessoa, mas eu não gostaria só que ele morresse, eu gostaria eu ter matado. Eu ter matado. E essa pessoa falou assim: eu gostaria de ter matado essa pessoa e que essa pessoa soubesse que foi eu que matei. Não é assim, dar um tiro aleatório e a pessoa morrer. Não, eu queria que a pessoa soubesse, olhando no olho dela, eu estou te matando. E dentro desse ambiente, e como eu já passei por essa situação, e talvez você também já tenha passado por essa situação, de querer ter matado alguém, ou se vingado de alguém, ou fazer alguma coisa, eu quero te falar que isso é o tanto que você foi ferido, e que agora você planejou para colocar isso para fora. Exatamente com a quantidade que nós somos feridos, aquilo começa a formar um ambiente de vingança, de perseguição, de morte, de assassinato dentro de nós. Essa pessoa, ela queria matar a outra e ela queria que a pessoa soubesse que foi ela, porque ela foi muito, ela sofreu muito na mão dessa pessoa. Então, aquele quadro de sofrimento lá dentro estava externalizando. E ela mentalmente pensava o que ela queria fazer com essa pessoa. Então, dentro de você e dentro de mim, pode existir coisas que nós estamos mentalmente planejando algumas coisas, que nós queremos um ambiente de vingança ou de um assassinato mesmo, se você já pensou nisso, eu já pensei. E você, então, você faz isso por quê? Porque aquela pessoa te feriu demais. Então, o que está dentro de você, você quer dar vazão.
E isso se transforma numa raiva, numa vingança, num assassinato, e assim vai indo. E esse homem aqui, existem dois pontos. O primeiro ponto é que quando Davi foi e falou quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo, eu posso enfrentar ele, eu posso fazer, eu posso acontecer, essa notícia chegou até Saul. E quando Saul ouviu essa notícia, ele achou um pouco estranha a fala, e ele quis saber quem estava falando. Ele falou assim: traz esse rapaz até aqui. E Davi foi levado até Saul. E ele falou assim: ó, eu já matei, eu posso fazer isso daí? Ele falou: você não pode, você é muito jovem, e é um guerreiro experiente, você vai ter problema. E Saul dá toda a ficha de Golias para Davi e fala assim: ó, você está perdido, você não sabe. Aí Davi fala: ó, eu quando cuidava das ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, e eu matei o urso, eu matei o leão, e não vai ser diferente com esse gigante, me deixa aí, lá. E ele convence Saul a fazer esse trabalho, sem Saul acreditar em nada. Mas ele estava falando assim: bom, perdido por perdido, que vai, ninguém tem coragem de ir mesmo, se morrer, morreu. Na verdade, ele colocou todo o exército em risco, porque a proposta de Golias era o seguinte: me manda um homem, e se esse homem me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer esse homem, vocês serão nossos escravos. Saul, na verdade, ele foi muito inconsequente e imprudente, porque ele liberou um menino inexperiente que ele achava que não tinha condição nenhuma de enfrentar aquele gigante e colocou todo o exército e toda aquela nação em risco, porque se ele não acreditava, porque ele mandou? Porque tinha um combinado. Não era só lutar, morreu, morreu, só Davi morreu, não. Agora vocês vão ser nossos escravos. Esse era o desafio. E pensando por esse lado, nós entendemos que realmente Saul estava completamente perdido. Ele estava completamente sem senso nenhum. Ele estava realmente já reinando sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum entendimento, sem nada. Para ele já tanto fazia. Porque como que eu coloco alguém na frente de uma batalha, que se perder aquela batalha, vai colocar todo o meu exército para ser escravo, vai levar a minha nação escrava. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Mas Saul permitiu que ele fosse. Tentou colocar a armadura dele, ele tirou e permitiu que ele fosse com uma pedra, com uma funda. Na verdade, ele não sabia nem da pedra. Ele permitiu que fosse. Nas palavras de Davi: eu venci o leão, eu venci o urso e eu posso vencer esse gigante. E Saul não sabia nem como que Davi ia fazer isso. Mas ele liberou. Ah, mas Deus estava no negócio. Deus estava no negócio, mas Saul foi o responsável. Porque Deus não tinha parado nada com Saul. Saul, se ele tivesse uma revelação, tivesse um entendimento, tivesse uma comunhão com Deus, a ponto de Deus falar para ele: deixa o menino, abençoa o menino, autoriza o menino, aí é outra história. Mas não tinha nada disso. Ele não tinha comunhão nenhuma com Deus para fazer isso. Simplesmente ele liberou um jovem, fraco aos olhos dele, sem condição nenhuma, para enfrentar um gigante que ele tinha um medo tremendo. E aí nós começamos a perceber aonde Saul estava espiritualmente, totalmente perdido. Como pai, como rei, ele não tinha mais nada, ele estava perdido. Mas Davi vai lá e faz tudo que a gente sabe, ele vence o gigante. E até ali as coisas estão correndo normalmente. Só que depois, quando ele vê a obra concluída, algo nasce no coração dele. E chama a atenção de uma coisa que ele não estava sendo e que ele não tinha. Ele falava assim: quem é o pai desse jovem? Ele não se interessou em mais nada. Ele não festejou a morte de Golias, ele não festejou a vitória do povo dele, ele estava olhando só para uma deficiência dele e ele queria saber quem é o pai desse jovem. E o rapaz pergunta: eu te juro que eu não sei, mas eu vou descobrir. E assim que Davi volta com a cabeça do filisteu na mão e chega até a presença dele, e quando a primeira coisa que ele fala, ele não dá um abraço, ele não fala parabéns, ele não fala muito bem, ele não fala você me surpreendeu, ele fala assim: de quem você é filho? Ele estava incomodado com aquela paternidade, como que aquilo, da onde vinha aquilo? Porque ele não tinha, aquilo fazia falta para ele.
Ele não tinha nem para ser pai e nem para ser filho. Ele era órfão e manifestava orfandade. Ele estava numa atmosfera de orfandade e era isso que ele tinha para entregar. Então, aquela manifestação de paternidade, com aquela atuação tão violenta, contra um adversário tão feroz, tão cruel, e deu certo assim, esse cara tem pai, e eu quero saber quem é. Ele se interessa por aquilo. Então, o paternalismo, ele vai sempre fazer isso. É aquela mesa de Nabucodonosor, ele vai sempre olhar e ele vai ficar inconformado com o sucesso do filho. Ele vai ficar inconformado do filho estar dando certo, porque ele queria que ele desse certo. E ele quer saber quem é o pai dele. Como que eu posso, de alguma forma, desfrutar disso? Ele não se alegra com o filho. Era para ele ter se alegrado. Se ele fosse pai, se ele estivesse debaixo de uma atmosfera de paternidade, e ele estivesse fluindo nessa atmosfera, a primeira coisa que ele teria feito era ter abraçado Davi, ter chorado, ter dado os parabéns, ter falado, filho, você arrebentou com a boca do balão. Parabéns. O rei está feliz, o pai está feliz. Nós vencemos essa guerra porque Deus te usou. Parabéns. Mas o paternalismo não tem isso. O paternalismo, ele fica inconformado, ele quer saber aonde está essa manifestação de pai. Mas para que ele queria saber isso? Por que ele queria saber quem era o pai? Qual era o interesse? Depois nós vamos descobrir, eu creio, porque ele queria, na verdade, de alguma forma, matar isso. E foi justamente que começou a entrar nele, começou a entrar uma indignação, uma raiva. Como que esse menino consegue fluir com tanta autoridade? Como ele consegue ser tão filho? Como ele consegue desfrutar tanto de uma paternidade e eu aqui nessa orfandade? E isso o incomodou demais. E logo depois, nos versículos que nós lemos do capítulo 18, vai estar falando ali que as mulheres cantavam. Saul, 1000, mas Davi, 10.000. Aí acabou com ele. Aí arrebentou ele por dentro. Porque aí ele pensou o quê? Elas estão falando isso dele. Só falta o quê para ele agora? Só falta o reino. E ele se sente completamente ameaçado, porque, mais uma vez, ele é órfão, e o órfão se sente ameaçado. O órfão se sente ameaçado por qualquer coisa, porque ao redor dele tem uma atmosfera que, de repente, alguém vai tomar o pouco que ele tem. De repente, alguém vai fazer com que ele seja envergonhado e vai ser o destaque do negócio. Então, nós precisamos sair de toda a atmosfera de orfandade. Na sexta-feira é uma manifestação de orfandade na minha vida, porque eu não consigo acreditar que meu pai traçou uma rota para mim e eu tenho que fluir nela, descansadamente, em todos os sentidos. Seja atendendo, seja pregando, seja orando, seja jejuando, ou seja pescando, porque é meu pai do mesmo jeito. A atmosfera de orfandade, ela me pegou, porque eu só me senti confortável debaixo da paternidade se eu estivesse aqui pregando, atendendo alguém, porque se alguém me perguntasse, pastor, o que você fez quinta-feira? Atendimento. Orfandade. Abandonado. Porque não tem um pai que está cuidando de mim a ponto de eu poder falar, eu na sexta-feira pesquei. Porque o meu pai me proporcionou isso. Na sexta-feira eu tirei um dia de descanso, até 5 horas da tarde. Depois nós retornamos e trabalhamos um pouco ainda. Mas então falar que depois das 5 nós trabalhamos, para mim está tudo bem. Mas falar que das 9 às 5 eu pesquei, para mim não está tudo bem. Falar que das 7 às 8 e pouco nós oramos lá no grupo, está tudo bem, na mesma sexta-feira. Mas esse período das 9 às 5 é onde manifesta a orfandade na minha vida. Então eu tenho o pai das 7 às 8 e pouco, onde eu orei, e tenho o pai das 5 às 10 da noite, onde nós fizemos algumas coisas ainda no sentido da obra. Mas às 9, às 4:30 da tarde, que eu estava pescando, passeando, me divertindo, descansando, órfão. Órfão. Então eu preciso saber que meu pai está cuidando de mim às 24 horas do dia. Descansando, trabalhando, pescando, porque é ele que faz todas as coisas. Então você precisa entender que Deus está cuidando de você em todo o tempo. Então essas manifestações, essas oscilações entre paternidade e orfandade tem que acabar. Somos filhos
100%. Estamos dentro de uma manifestação de filho em todas as áreas. Porque senão vamos ficar oscilando. Ora filhos, ora órfão. Ora filho, ora órfão. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para filhos. E acabou. Jesus não teve uma manifestação de orfandade, porque ele foi filho do começo ao fim. Porque se ele tivesse tido uma manifestação de orfandade, o diabo tinha catado ele, como me catou na sexta-feira. O que eu passei é o diabo me catar, porque eu fiquei atormentado mentalmente. Me consumiu aquilo, me atrapalhou o meu passeio até uma certa hora. Até depois que eu conversei com o Richard. Depois que eu conversei com ele, eu fiquei de boa. Mas até aquele momento, depois que ele me falou aquelas coisas, eu fiquei sossegado. Mas até aquele momento eu estava ruim por dentro. Eu estava lá, estava passeando, estava dando risada, mas por dentro eu estava ruim. Você entende? Por quê? Porque eu não estava desfrutando do pai que eu tenho. E Saul, então, ele olha todo esse ambiente e ele fala, agora só falta para ele o reino. Porque ele já tem pai. As pessoas já estão reconhecendo ele como melhor que eu 10 vezes. Ele vai me engolir por completo, ele vai tomar o meu reino. E aí, o que você levantou dentro dele? Vou matar. Então, com o tanto que ele foi entulhado, o tanto que ele foi ferido, e o tanto de manifestação que ficou dentro de Saul, foi o que ele pôs para fora rapidamente. Eu vou encravá-lo na parede. Olha como veio logo um projeto. Olha como veio logo um jeito de executar a morte daquele que virara o seu inimigo há pouco tempo, acabando de vencer uma bucha para ele. Só tinha matado Golias, que ficou lá dias e dias afrontando o exército, cedo e à tarde, fazendo ele passar vergonha, fazendo o exército dele passar vergonha. Um menino que tinha revertido um quadro de derrota, de fracasso, de vergonha, de vexame. Poucas horas depois eu vou encravar ele na parede. Porque Davi, ao invés de ser para ele um filho, que honrou o reino, que honrou o pai e que fez uma obra para o país dele, se tornou um inimigo, agora mortal. Eu preciso matar, senão ele vai concluir essa obra. Eu preciso acabar com essa paternidade. Então ele queria continuar fluindo naquilo que ele era. Ele queria voltar a passar vergonha. O paternalismo ele vai fazer isso. A ausência de paternidade vai fazer exatamente isso. Nós temos alguém para nos honrar, nós temos alguém para fazer as coisas acontecerem e nós insistimos em ficar num ambiente de vergonha. Planejamos matar essa pessoa. Planejamos tirá-la da nossa vida. Eu não quero o Davi por perto, porque ele vai tomar o meu reino. Já estão cantando que ele é melhor do que eu, e aquilo arrebentou com ele por dentro. E formou, então, um plano de vingança, acompanhado de um plano de assassinato, de morte, com um planejamento que eu vou encravar ele na parede. E ele estava dedilhando a harpa, louvando a Deus, fazendo a obra de Deus ali agora como um adorador, dentro do palácio. Porque Saul nem deixou ele ir embora para casa mais. E mesmo assim, ele falou, eu vou matar esse filho. Eu vou acabar com esse filho, porque isso me incomoda. E esse assunto na quinta-feira veio através do testemunho daquela pessoa e veio um pouco da pastora Fátima em relação à minha vida. Hoje nós conversamos com outra pessoa que está mais ou menos dentro desse contexto. Então hoje, o que Deus espera que nós façamos, cheque as suas feridas, porque isso está te machucando demais, isso que você está pensando de vingança, de perseguição, isso que fica remoendo você por dentro, e você começa a formar ambientes, é o tanto que você está ferido, você precisa se libertar disso. Assim como a boca fala, que o coração transborda, a nossa vida também vai transbordar aquilo que está na nossa alma nos machucando. Vai dar na mesma. Falamos de morte, projetamos morte, porque é o que está cheio também da nossa vida. Seu coração está machucado com isso. Seu coração não consegue liberar essa pessoa. Seu coração não está conseguindo. Por isso é que todo dia você se pega num determinado momento do dia com aquilo te fazendo pensar. Mas se eu pegasse aqui, se eu tirasse lá, se eu perseguisse, se eu fizesse. Então, com um pouco de autoridade que você tem, isso você vai usar sempre, você precisa ter um ambiente, às vezes, de autoridade.
Quanto mais autoridade você tem, mais profundo vai ser essa manifestação, porque você tem condição de atingir de uma forma mais bruta, porque você tem autoridade. Então, naquele lugar é você que manda. Pai, mãe, pastor, irmãos, chefes. Então, por que que um patrão, às vezes, ele arrebenta com uma pessoa? Porque o funcionário está ali, precisa daquele trabalho, e aquela pessoa, aquele encarregado, aquele patrão, ele arrebenta, porque ele está com inveja, ele está manifestando ali algo, ele está manifestando morte todo dia. E a pessoa volta para casa arrebentada. Não por causa da carga horária. Não é o trabalho físico que ela tem, mas é o trabalho mental que ela tem naquele lugar, para subsistir viva ali, que arrebenta com ela. Ela não volta para casa cansada, porque ela limpou, porque ela pintou, porque ela. Não, não é isso que cansa. Isso cansa o físico, mas deita e dorme e acabou. Mas o pensamento dela está sugada na alma, por quê? Porque justamente aquilo extraiu força dela. Aquele ambiente que ela está de ódio, aquele ambiente que ela está de raiva, a pessoa sempre resmungando daquela pessoa, traz esse ambiente que começa a tirar a sua energia sem você perceber. São espíritos vampíricos mesmo que a gente tem aprendido. Então vai sugando energia. Você está naquele ambiente, a pessoa está murmurando de você, está planejando de você, está falando de você. Eu queria fazer isso, eu queria, se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu faria tal coisa. Se fosse minha decisão, mandaria embora agora. E aquilo fica dentro de um ambiente. E por que que você está passando por isso? Muitas vezes você está sendo perseguido porque você está se destacando, só isso. Pastor, eu nem sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o teu líder vê em você uma ameaça. O que está acontecendo é que a tua liderança vê em você alguém que vai tomar o lugar dele. Ou que vai se destacar mais do que ele naquele ambiente. Então, isso vira uma atmosfera que ele vai querer te matar. Ele vai querer te prejudicar. Ele começa a te caluniar. Ele começa a inventar coisas que não aconteceram para denegrir a tua imagem, para deixar você, porque você está atrapalhando. De alguma forma, ele precisa tirar você do contexto. Saul, aqui, ele via uma ameaça real. Não era só uma coisa que ele estava vendo, será que é ou não? Não, as pessoas estavam cantando isso. As pessoas estavam desejando aquilo. Ele começava a ver a movimentação de Davi, Davi ia para um lugar, voltava com a vitória, ia para um lugar, voltava com a vitória. Deus estava operando através de Davi. E ele reconheceu isso. Ele falou, eu percebo que Deus opera através dele, mas mesmo assim eu quero matar. Eu não vou me alegrar com Deus operando, porque eu preciso matar isso, porque isso está atrapalhando, isso está tirando o holofote de mim. Mas ele estava querendo matar por causa do fracasso dele? Não. Ele estava querendo matar por causa do sucesso do outro. Isso que nasceu no teu coração contra essa pessoa não é por causa do teu fracasso, é por causa, às vezes, do sucesso do outro. Ou isso que nasceu no teu coração não é por causa do teu fracasso, mas é porque o tanto que te perseguiram, o tanto que te machucaram. Então, cuidado, porque de repente você pode estar no lado oposto, você pode estar sendo um Saul. Você pode estar sendo uma pessoa que realmente olha e o sucesso do outro está te incomodando tanto que você quer matar. Não porque você está ficando para trás, mas porque o outro está indo para frente. Então você olha e fala assim: eu não quero que essa pessoa dê certo, porque isso tira o brilho de mim. Porque Saul queria que cantassem o nome dele. Saul queria que ele fosse o destaque. Saul queria que ele aparecesse na foto. Mas Davi estava crescendo cada vez mais. Então eu mato. Porque se crescer, vai tomar uma proporção, vai tomar o meu lugar e vai dar problema. Ele não pensava em morrer, mas ele pensava de alguma forma como que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter uma rebelião, alguma coisa, e vão me destituir do cargo de rei e vão colocar Davi. Porque do jeito que ele está crescendo, não vou conseguir segurar, então eu mato. Eu faço com a minha mão. Eu tiro de circulação. Eu acabo com a vida dessa pessoa. Mas o sucesso de Davi que incomodava. Você não vê Saul falando assim, eu não estou dando certo. Você não vê Saul falando assim, eu não estou conseguindo. Mas o que ele estava falando, esse cara está fazendo muito. Ele ter pai, ele manifestar a paternidade, ele avançar, acontecer tudo isso me incomoda demais. Isso me incomoda por dentro.
E o sucesso dele me é por empecilho, me é por embaraço, me é por tropeço. E eu preciso limpar isso. Então você precisa checar a tua vida, e eu preciso checar a minha vida, onde eu estou paralisado. O que realmente o sucesso de alguém pode estar me incomodando? Será que eu tenho alma hoje para as pessoas começarem a se destacar no ministério? Estamos lá, no Paternidade Aljava. Como está meu coração hoje? Como está o coração da pastora Fátima hoje? Será que eu tenho alma? Será que eu vou suportar ver pessoas aparecendo, crescendo, se destacando? E de repente comentários no grupo do Paternidade? Olha a palavra de fulano, o trabalho de ciclano. Eu preciso checar a minha vida como pai, se eu realmente tenho alma para isso. Se realmente eu estou numa atmosfera de paternidade onde eu vou me alegrar com o crescimento de vocês, ou se eu vou fazer que nem Saul, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Se o sucesso de vocês vai me incomodar, não o meu fracasso. Porque as pessoas estão crescendo, graças a Deus. Pessoas estão trabalhando aqui na igreja, no presencial, pessoas trabalhando no virtual, trazendo palavras, trazendo as coisas, estão crescendo. E até agora eu estou super feliz. E eu preciso me manter desse jeito. Para entender que quanto mais vocês crescerem, melhor para mim. Quanto mais tiver gente para pregar, quanto mais tiver alimento dentro do grupo, quanto mais tiver gente preparada, quanto mais as coisas acontecerem, melhor para mim. Vocês vão estar me auxiliando. Vocês vão estar levando as coisas para frente. Vocês vão estar fazendo a coisa acontecer, que é o que Davi estava fazendo. Fazendo as coisas acontecerem. Ele estava trabalhando a favor do rei. E o rei queria matar. Ele estava trabalhando a favor de Saul. Ele tinha matado o pior inimigo daquele lugar. E mesmo assim, Saul fez o quê? Eu vou matar ele. Porque isso me incomoda. Porque quem não é pai não entende isso. Quem não é pai não entra nessa atmosfera. Quem não é pai não consegue entender o que o filho está produzindo é para ele. Ele não consegue ter uma leitura e falar assim, isso aqui está fazendo o meu reino crescer. Isso aqui está trazendo um destaque para a minha nação, para a nação que eu governo. Não consegue ver isso. Então, quanto mais crescerem aqui dentro do ministério, eu não vou ser um fracasso porque você é um sucesso. Eu tenho a minha parte, você tem a sua. Você vai crescer e eu estou crescendo junto. Na verdade, você está me puxando para frente. Na verdade, você está me levando adiante. Mas eu preciso viver isso de verdade. Eu preciso realmente desfrutar dessa atmosfera. Eu preciso fazer com que isso aconteça. Porque senão, serão só falácias. Espera só um minutinho, irmãos. Amém. Tem um probleminha aqui, já está resolvido. Então, eu preciso entender que o crescimento dos irmãos é o meu crescimento. Eu preciso entender quando um filho nosso aqui do ministério destaca, nós estamos crescendo. O ministério está crescendo. Paternidade Aljava está crescendo. O ministério Morra está crescendo. Mas Saul não conseguiu entender isso. Ele olhou para aquele negócio todo e achou que Davi era inimigo dele. Davi matou o inimigo e se tornou o inimigo. Davi matou Golias, extirpou o inimigo, e ao invés de Saul olhar e falar assim, acabou meu inimigo. Só um minutinho, irmãos. Ô, Richard, leva ele ali fora, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, Saul, ele não conseguiu entender isso. Nós precisamos entender isso. Esse é um lado. De repente, você está no lado oposto. De repente, você é um Saul que está perseguindo alguém. E, de repente, você é um Davi que está sendo perseguido. Então, você vai ter que fazer uma checagem dentro de você. Eu estou perseguindo ou eu sou perseguido? Nasceu dentro de mim uma perseguição para uma pessoa, porque, na verdade, ela é minha aliada, mas eu estou vendo como meu inimigo, porque ela está crescendo em qualquer área da sua vida?
ou você está sendo o perseguido da história? Então, hoje, uma reflexão que Deus está nos chamando para fazer. Pense na tua vida. Reflita no que está dentro de você. E se limpe de qualquer jeito. O que nós vamos ter que fazer é se limpar. Se nós estamos perseguindo e não estamos manifestando paternidade e não estamos entendendo que aquele lá é o nosso aliado, nós vamos ter que nos limpar. E se nós estamos sendo perseguidores, nós também vamos ter que nos limpar. De qualquer jeito, vai ter que se limpar. Agora, se alguém está te perseguindo, aí você vai ter que estudar um pouco o que Davi fez para você poder romper até que o teu adversário saia de cena. Porque Davi teve que manter o ritmo dele. Davi teve que continuar, vencendo as guerras, fazendo a obra, se escondendo. Aí ele teve que passar pela prova, até ele chegar no reino. Ele já estava ungido, mas ele não estava no reino, ele não estava no trono. E até chegar o momento de Saul morrer, ele teve que continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. E essa é uma etapa que talvez muitos se percam, porque a gente se confunde. Mas Deus não me chamou? Deus não foi me buscar lá no pasto? Deus não me trouxe para casa? Não foi derramado um chifre de azeite na minha cabeça? Deus não falou que sou eu? Agora, até quando esse rei vai ficar me perseguindo? O que mais que ele quer? Já matei Golias, já estou vencendo as batalhas que ele está me colocando, estou aqui louvando, estou aqui adorando, expulso os demônios dele, não está bom ainda. Ele poderia parar, ele poderia interromper um processo, ele poderia ter deixado essa obra pelo meio e falar assim, vamos deixar quieto isso aqui, que eu creio que alguma coisa está errada. Samuel deve ter se equivocado, ou Deus deve ter se equivocado, porque nós começamos a atribuir os problemas para as pessoas e automaticamente o problema vai chegar em Deus. Deus está errado acerca do meu chamado. Deus está errado acerca do que está acontecendo comigo. Não é isso. Não é assim que vai acontecer. Então, a nossa missão nesse momento da nossa vida é continuarmos na pegada que o Senhor nos chamou até chegarmos no destino profético que já é nosso, mas que Davi teve que lutar ainda. Davi lutava contra um inimigo externo e contra um inimigo interno. Ele não tinha apoio do rei. Parecia que tinha um apoio. Saul oscilava. Tinha hora que ele desistia de matar, tem hora que ele ia. Jonas pegou e falou para Davi, ó, meu pai está tramando te matar, se esconde. Eu vou conversar com ele, ver como é que está o ambiente, depois eu te falo. Aí Davi se esconde, Jonatas vai, conversa com Saul, fala, tal, ajeita toda a coisa. Aí Saul fala assim, não, eu vou parar com isso aí, você está certo. Mas daqui a pouco vira todo o jogo. Então você vai precisar se movimentar de acordo com aquilo que está acontecendo e você vai ter que ficar atento ao mundo espiritual. Porque de repente é o momento de você se esconder. Não adianta você achar que não vão te matar, que vão te matar. Não adiantava Davi achar assim, ah, não vai me matar. Ia matar. Saiu para matar. Lá na caverna, lá onde ele entrou lá para ir no banheiro, que Davi foi e cortou um pedacinho da hora do vestido dele para provar, falar, cara, eu não quero nada com você, eu poderia ter te matado, eu sou seu amigo, eu sou teu filho, eu sou teu aliado. Ele estava sempre provando para Saul, eu estou com você, eu trabalho a favor do teu reino, teu adversário era Golias, não sou eu. Me deixa em paz. Mas existem situações que não vão nos deixar em paz. Nós vamos ter que perseverar, mesmo num ambiente de guerra, até o nosso adversário ser extirpado. E é Deus que vai fazer isso. Davi teve a possibilidade, mas ele não podia. Davi teve a chance, mas ele abriu mão disso. Ele falou, eu não vou tocar. Eu não vou fazer justiça com a minha mão. Se Deus me colocou nesse negócio, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar trabalhando da forma que eu tenho que trabalhar. E Deus vai me levar aonde Ele tem que me levar. E os meus adversários, o que eu puder eliminar, eu elimino. O que eu tiver autorização para isso, eu faço. Mas eu não vou tocar naquilo que Deus não me autoriza a tocar. Cuidado, porque pode nascer dentro de você esse desejo de você eliminar quem não é para você eliminar. Pode nascer dentro de você um desejo de você eliminar uma circunstância, parar de se relacionar com uma pessoa, de ir num lugar, de fazer algo que é para você fazer, porque você fala, cara, chega, eu não quero mais saber, tá bom, já basta, mas é para você continuar. Davi teve que continuar, apesar da perseguição. Davi teve que continuar, apesar do medo. Davi teve que continuar,
contra os inimigos lá de fora e com o inimigo aqui de dentro. Quem era para dar um abraço e falar, cara, vencemos mais uma, ele chegava em casa e falava assim, será que ele vai me matar? Será que ele vai? O que eu faço hoje? Ele tinha que dormir com os olhos abertos e com o outro fechado. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e falei assim, irmão, minha vida foi meio atrapalhada. Meu filho é mais ou menos que nem eu. Teve época da minha vida que eu tinha que dormir com os olhos abertos e outro fechado, porque de repente eu tinha que juntar minhas coisas e sumir do lugar. Eu tinha que desaparecer, então eu estava sempre atenta. Então Davi estava exatamente assim, ele estava sempre de olho no negócio. Será que é hoje que vão armar uma emboscada para mim? Será que é hoje que vai chegar uma outra forma de matar? Porque ele não sabia, porque o cara era rei. Podia ser pela mão dele, poderia ser pela mão de outro, poderia ser de um monte de jeito. Mandou buscar lá no quarto, Mical teve que fazer um tipo do boneco, soltar ele pela janela. Foram várias coisas que aconteceram nessa jornada de Davi, de provas que Saul iria matá-lo. Que é o que está acontecendo na minha vida e na tua vida em algumas áreas. Existem provas cabais, irrefutáveis, que se puderem vão te matar. Que se puderem não vão deixar você andar. E nós vamos precisar conviver com isso, com muita sabedoria, muito discernimento, até chegarmos aonde Deus tem para nos levar. Até Deus limpar o ambiente. O que Deus quer fazer hoje é limpar você por dentro. Todo tipo de manifestação. De todo tipo de coisa que está te incomodando todo dia aquele negócio. Eu vou matar, ou eu vou morrer. Porque para Davi também era complicado. Ele vivia num ambiente onde eu vou morrer. E Saul vivia num ambiente eu vou matar. Então, de repente, em alguma situação, você está num ambiente eu vou matar, e em alguma situação, você está num ambiente eu vou morrer. Porque você tem percebido que quem tem tramado contra você tem condição de fazer alguma coisa de verdade. E aí você vai ter que ficar muito atento. E você também tem visto que existem situações que você ainda não está limpa por dentro, ou limpo por dentro, você fala, se eu pudesse, eu mataria. De tudo que fez por mim. De tudo que fez em mim. De todo o mal que me causou. E nós vamos ter que nos libertar desses pensamentos, porque ele é diabólico. E ele está consumindo a nossa energia. Você vai ter que perdoar a ponto de se limpar por dentro. Sabe aquele negócio que a gente fala? Conversa com você primeiro antes de conversar com uma pessoa, vê o que você está falando, troca o que está no coração, porque a boca fala o que o coração transborda, então você pode trocar o que está no coração. Então você vai ter que fazer isso na tua alma e eu na minha. Pensar nessa situação, pensar nessa pessoa e ver os pensamentos que sobem. Se subirem pensamentos de morte, vão ter que se humilhar, até zerar. Essa pessoa vai ter que estar zerada diante de você. Pastor, mas me machucou demais, eu não quero zerar. Você vai precisar zerar. Você vai precisar zerar essa conta. Não é opcional. Não é eu tô afim, não tô afim. Você vai precisar, porque está te paralisando. Isso está sugando a tua energia. Isso está atrapalhando a tua caminhada. Isso atrapalha o teu destino profético. Isso acaba retardando o teu caminhar. Faz parte do show. Nós vamos precisar fazer isso. Se eu tivesse executado aquilo que eu planejei, naquela altura da minha vida, com 18, 19 anos, teria mudado completamente a minha rota. Eu teria sido preso. Porque ninguém ia deixar de me prender porque eu matei uma pessoa que eu teria uma justificativa plausível. Eu ia para cadeia mesmo. Não sei por quanto tempo, mas eu iria. Iria mudar tudo na minha vida. Então, isso que você vai te levar para uma cadeia, ainda que não seja física, mas já nos levou para cadeias espirituais que tem mudado. Nós precisamos sair disso. Quando a gente liberar esse espírito de vingança, esse espírito de morte, esse espírito de perseguição, esses planejamentos, nós vamos sair de cadeias. Eu quero que você entenda que você hoje está em cadeias, que eu estou em cadeias. Todas as vezes que nós planejamos isso, não estamos presos. É aqui na Terra, numa cadeia física, mas espiritualmente estamos presos já. Só de dar vazão a esse pensamento, só disso não sair de dentro de nós, só disso ainda ter força para fazer você pensar, eu mataria. Irmãos, olha a gravidade do negócio. A gente conversando no atendimento agora, se você visse a pessoa, você não acredita. Você não acredita.
Porque é uma pessoa frágil, que parece que ela não tem condição de matar um pernilongo. Mas a raiva, o ódio, o rancor, as marcas de abuso são tão profundas que ela tem força para falar assim: eu queria matar, olhando no olho da pessoa para saber que fui eu. De onde vem essa força? É dela. É da pessoa? Não é da pessoa. É uma força já maligna, já tá contaminada, já está distorcida, já está impulsionada por essas contaminações de iniquidade, que vão liberando os demônios, que vai liberando um ambiente que quer nos levar a fazer mesmo. Quantas pessoas dão vazão a isso? Se nós chegarmos num presídio hoje e falar, por que você matou? Tivemos um assassinato aqui em Bauru, ano passado, retrasado, exatamente nisso. Planejado, passo a passo, e executou o negócio. Foi pensando, 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 até estar preso até hoje por causa do requinte de crueldade. O tanto que planejou. Aí eu conversei com um amigo meu que é advogado, e falei assim, cara, não é só o assassinato, que já seria complicado, mas ele também é advogado, ele é réu primário, já teria até saído. Mas as provas que pegaram de todo o planejamento, o tempo que ele planejou, como ele executou esse assassinato, o requinte de crueldade, tudo que ele fez, vai levando para outros ambientes. Então ele vai demorar bastante para sair. Parece que é a mesma coisa. Mas o que nós estamos planejando pode ter requintes de crueldade, pode ter detalhes que você não está conseguindo mais se desvencilhar disso. Um pensamento, mais um e outra coisa. Então é porque você está assim por dentro. O que nós precisamos entender hoje é que o requinte de crueldade que você pensa em pôr para fora é o tanto que você foi ferido por dentro, é o tanto que foram cruel com você. E isso está te consumindo e você precisa se libertar disso. Isso está arrebentando com a tua vida, você precisa sair desse ambiente. Você precisa abrir mão disso. Fala, pastor, mas eu não consigo. E você não sabe da minha história. O tanto que o fulano, com a fulano, com o ciclano me machucou. E eu também quero te falar que você também não sabe da minha história, na totalidade. E eu sei que o que fizeram comigo foi cruel. Eu sei que o que fizeram comigo doeu demais. Mas eu preciso sair desse ambiente. Desse ambiente especificamente, graças a Deus, já saí. Mas eu pensava tudo o que eu pensava, com os desdobramentos que eu pensava, porque foi o tanto que foi cruel comigo a situação. Então Deus está te convidando, saia desse ambiente, para de sofrer de novo. Está na tua mão agora sair disso. Porque às vezes a pessoa até já parou de te ferir. Às vezes a pessoa até já parou de te machucar. Às vezes a pessoa literalmente até já morreu. Mas lá dentro fala, se eu pudesse, eu ressuscitava só para matar de novo. Para saber que foi eu que matei. De tanta raiva que eu tenho. Mas já está morto. Não, eu quero matar. Eu quero matar. Então, a irmã Geni está colocando aqui misericórdia. Misericórdia, nós precisamos limpar nosso coração. Porque isso está nos consumindo. Isso está nos deixando enfermos na alma. Isso está nos deixando enfermo na mente, enfermo no corpo. Está atrapalhando o funcionamento do corpo, está atrapalhando o funcionamento da sua família. Então, você precisa liberar tudo isso daí, você precisa tirar, sair desses ambientes de contaminação, sair desses ambientes onde isso te sufoca, te consome. E fica como a pastora Fátima fala, naquele ambiente, paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. E fica aquele desespero, fica aquele desespero, fica aquele desespero em cima disso. Deus está falando, para de querer fazer justiça com a tua própria mão. Eu vi o que aconteceu. Eu sei exatamente o que aconteceu. Mas entrega isso. Porque você vai fazer uma besteira em cima da tua ferida que vai te trazer mais prejuízo ainda. É tudo que o diabo quer. Agora, se você liberar isso e colocar essa situação e essa pessoa na mão de Deus, aí as coisas vão ter que dar certo. O problema é que nós não acreditamos, muitas vezes, que Deus vai fazer justiça do jeito certo. Nós achamos que o nosso planejamento de justiça, de vingança, ou a consequência que nós planejamos para aquela pessoa, ela é mais justa e mais ideal do que o que Deus planejou.
ou do que a pessoa plantou e já se arrependeu, já mudou, não sei o que vai acontecer com ela. A pessoa que me feriu, não sei nem eu se está viva, se está morta, o que aconteceu com ela, não sei. Não sei o que ela passou na vida. Eu só sei que eu achava no meu planejamento que a justiça que eu executaria era mais correta. Essa é justa. Essa que vem da minha mão, essa é justa. Porque você não acredita na fidelidade do teu pai. Você não acredita que Deus realmente vai executar justiça a teu favor. É por isso que nós estamos assim. A pessoa do testemunho, ela não acreditava. Hoje ela está lutando para ficar liberta desses sentimentos. Mas ela queria fazer isso por quê? Deus não faz nada. E ela falou assim, essa pessoa ela continua fazendo mal para os outros. Então não é só por mim. Aí ela se torna vingativa e protetora das outras pessoas. Eu não quero que outras pessoas passem por esse abuso, por essa situação. Porque ele continua atuando desse jeito. Então eu quero matar, eu quero interromper isso. Com a força do meu braço. Porque ela não acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Ela não acredita que Deus vai operar naquele ambiente que vai tirar aquela pessoa daquele lugar. E a consequência de tudo que essa pessoa fez para essa outra pessoa e para quem mais ele está fazendo ou fez, é com Deus o negócio. Não está na nossa jurisdição. Nós temos que entender que nós estamos fora de jurisdição. Nós estamos fazendo algo que não é para nós. Não é para você, não é para mim, não adianta. Por mais que queiramos, por mais que achemos justo, por mais que falamos, cara, mas o certo é fazer isso. Mas nós não fomos chamados para fazer isso. Na quinta-feira nós estávamos falando da nossa situação. E qual que é a guerra que a pastora Fátima está? Porque ela olha para a minha vida hoje e ela acha que o que aconteceu comigo é pouco. Esse foi o que nós falamos domingo no culto, para quem já viu. Então ela está quinta-feira no culto. Então ela está numa situação que ela está tendo que processar tudo isso para olhar para mim e para olhar para Deus e para saber, cara, o que já aconteceu, mas ela olha para mim e fala assim: é só isso? Do tanto que ele me perseguiu, do tanto que ele me feriu, do tanto que ele me chateou, do tanto que ele me magoou, não vai acontecer nada com ele? Então ela quer fazer que aconteça alguma coisa. Porque ela acha que a justiça dela, que o que ela pode executar, é mais justo do que o pai dela. Ela se coloca no lugar de Deus e tá falando com as atitudes dela. Já que o senhor não faz, eu faço. Já que o senhor não age, eu ajo. Ela não quer me matar, literalmente, como no caso da outra pessoa. Não é isso que passa na cabeça dela. Mas ela gostaria de ver um sofrimentozinho. Entendeu? Ela gostaria de ver uma justiça de Deus se manifestando contra a minha vida para que ela se sentisse confortável com o mal que eu fiz para ela. Então, cadê a paga do mal que eu fiz para ela? Vai passar impune? Que pai injusto que é esse? Mas ela mesma gerou isso na minha vida. Ela orou se arrependendo pelos meus pecados. Ela me tirou de ambientes onde eu entrei. Ela desplantou todas essas coisas que eu plantei. Agora está chegando a colheita e ela não está tendo alma para assimilar isso, porque ela é a culpada pelo meu bem. E agora está brava. Entendeu? Agora ela tá achando injusto a resposta da oração dela. Ela está achando injusto as renúncias que ela fez me levando junto. Agora ela está achando injusto o desplantar dos meus pecados que ela fez pela minha vida. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Eu sou uma com ele. Por favor, suspende isso. Ele é louco. E aí Deus falou, tá bom, filho, eu vou considerar a tua voz, Abigail, sensata. Tá suspenso o juízo. Agora tá bravo. Não tá tendo alma para administrar isso. Entendeu? Ela tá numa outra guerra agora. Agora ela vai ter que entrar na presença de Deus que ela tá fazendo, processar tudo isso, saber que ela mesma estabeleceu um livramento pro carrasco dela. E agora ela vai ter que entender que Deus exercer a misericórdia na minha vida por causa das orações dela. E agora vai ter que falar, cara, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Você entende como é complexo o negócio? Até uma resposta de oração para ela está complicado.
Até uma resposta do clamor dela, para ela ficou complicado. De tão complicado que são as feridas. Eu entendo ela. Lógico que eu entendo. Então você precisa entender que existem várias vertentes para o adversário nos pegar. Existem várias formas dele se manifestar para nos encurralar, porque ele quer que nós, de alguma forma, tenhamos prejuízo espiritual, principalmente. Porque se nós tivermos prejuízos espirituais, vai se manifestar no físico, é óbvio. Então ele não quer ver você bem. Hoje era para a gente estar já num outro nível. Já era para a gente estar disputando de outras realidades. Não estamos conseguindo romper ainda, justamente por isso. Por olhar e ficar esperando algo. Vamos ver agora. E ela fica assim, ó. Parece que a expectativa dela tá olhando para mim, quando vai chegar uma notícia. Infartou. Entendeu? Misericórdia. Então, não sei o que ela pensa, mas parece que é um negócio assim. Opa, infartou, começou. Entendeu? E agora, Deus está falando para ela, não vai infartar, não vai ter derrame, não vai ter câncer, não vai ser assassinado, não vai acontecer nada, cara. Porque você orou tudo isso. Você tirou das mãos do adversário todas as legalidades que ele deu. Todas. No choro, no clamor, na súplica, na renúncia, santificando, porque a mulher santa santifica o marido. Todo o trabalho dela, todo o mérito dela, tudo que ela tinha que fazer. E agora ela está tendo que lutar com a bênção. Às vezes a gente luta com a ausência da resposta. Oramos, oramos, oramos e não acontece nada. E a gente está lutando com isso. Fala assim, não está acontecendo nada, está uma guerra. E a pastora Pá está passando por uma guerra diferente. Ela está lutando com a resposta positiva que ela recebeu, das orações que ela fez. Ela está lutando com a bênção. Chegou a bênção. Para ela agora ficou confusa essa bênção. Porque para ela ficou meio que perdido. Talvez ela não tivesse a dimensão do que ela estava fazendo no mundo espiritual. Ou ela tinha dimensão, tanto tinha que deu certo, mas a consequência disso para ela ficou aquele negócio que a gente está falando. A alma dela não está conseguindo processar tudo isso. Porque para ela parece assim, que meu pai foi muito bonzinho para mim, temos o mesmo pai. Então ele está sendo muito bonzinho para Alexandre e eu. Mas ele está sendo muito bonzinho comigo por causa dela. Porque eu não tinha condição de gerar nada, a não ser punição mesmo. E ela sabia disso. E ela foi revertendo esses fatos, até me tirar daqueles ambientes. E agora ela vai ter que administrar, se limpar, decidir, mudar tudo para poder desfrutar disso. Para poder se relacionar com isso. Para poder se relacionar com o ex-carrasco. Para poder se relacionar com aquele que ela fez com que as coisas mudassem. Então, hoje, dentro de você, eu quero que você faça uma reflexão. Nós vamos orar daqui a pouco, tomar Santa Ceia. Senhor, eu preciso limpar meu coração. Para você sair daqui hoje muito decidido, muito decidida a sair desses ambientes, para parar com isso, para liberar essa pessoa de uma vez por todas, para jogar fora no lixo todos esses projetos. Talvez tinha um arquivinho lá. Tinha um filme que nós assistimos, tem um filme que nós assistimos chama Duplex, e o casal chega num ponto que eles fazem uns 4, 5 jeitos de matar uma senhorinha lá. Então não vai precisar. Não, lembra desse filme? Nós vamos ter que rasgar esses projetos. A velhinha atormentava tanto a mente deles, tanto que eles pensaram, acho que jogar ela com a cadeira de roda na piscina, pensaram em um monte de jeito de matar. Estavam pensando aqui. Então nós vamos ter que rasgar esses projetos. Falar, Senhor, eu não quero saber de mais nada. Eu vou descansar no teu senhorio, eu vou descansar na tua paternidade, eu vou descansar que o Senhor é Deus, eu vou pôr para fora isso, estou fora. Eu não vou mais falar disso, eu não quero matar ninguém, não quero me vingar de ninguém, eu não quero ter ódio de ninguém, eu não quero ficar nessa casa de enxergar adversário onde é meu aliado. Eu quero enxergar Davi exatamente como Davi é. Eu quero enxergar Davi exatamente no que ele está fazendo para mim. Eu não quero que transfira a crueldade de Golias perpetuou em Davi para Saul. Ele matou o adversário,
E parece que para Saul transferiu. Agora, o adversário que grita aos ouvidos dele: vem para cá, se você me matar, você me vence. Se eu te matar, eu te venço. Agora era Saul. Agora era Davi. Saul continuava ouvindo a mesma voz, como se Golias estivesse vivo. Porque Davi, para ele, era a representação de um gigante que o afrontava todos os dias, ameaçando o reino dele. Davi era exatamente o Golias, agora só de Saul. Porque a cúpula do reinado, eles apoiavam Davi. Se você for lá, falando assim, os chefões viam Davi com bons olhos. As pessoas, o povo, viam Davi com bons olhos. Quem que via Davi com maus olhos? O filho de Saul estava tranquilo, fez aliança, protegeu, mandou esconder, foi ver como é que estava a situação. Jonatas estava em paz com Davi. Só quem via Davi com maus olhos era Saul, porque ele via a regência de Golias. Ele olhava e falava assim: esse é o gigante agora. Agora é um gigante pequenininho, mas me ameaça com mais força ainda. Então nós precisamos extirpar toda a manifestação de ameaça contra as nossas vidas e entender que aliado é aliado. Amém? Vamos tomar ceia aqui em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Você vai colocando todas as coisas na presença do Senhor. Vamos lá aqui. Amém. Vamos tomar ceia, irmãos. Sei que está com a tua ceia. Então, a pastora Fábio tem alguns comandos para dar aqui. Ela já vai ministrar a ceia e fazer as orações. Amém? Deus abençoe. Shalom. Shalom, amados. Glória a Deus. Estamos pegando a sua ceia. Eu quero dizer, queridos, que estamos todos num processo de santificação diante do Senhor. Amém? E dentro da palavra que o pastor Alexandre trouxe, ele trouxe a respeito de Saul, não é? E Saul, ele queria saber quem era o pai de Davi. Ele queria saber quem era o pai de Davi. Na verdade, o que é que... Está complicado hoje aqui. Ai, vamos lá. Saul queria saber quem era o pai de Davi. Só que, na verdade, era Jessé. Só que Jessé era pai de Davi? Quem lembra da história? Onde estava Davi? Não é? Davi era um filho, entre aspas, renegado. Ele estava fazendo o trabalho de um servo. Então, amados, eu creio que nós precisamos entender que Davi ele tinha algo verdadeiramente diferente dentro dele. Ele tinha uma unção da parte de Deus, ainda que aquilo que o rei via nele fosse algo de perseguição, tudo, mas Davi estava resolvido por dentro em Deus, independente da paternidade que ele tinha naquele momento. Então, existem muitas guerras que às vezes a gente vai trilhando sem termos uma paternidade ainda dessa terra. Mas a gente vai tendo vitória, porque tem uma unção sobre nós. Então, Davi ele tinha a paternidade de Deus e tinha uma unção sobre ele. Então, descanse no momento espiritual que você está. Às vezes você está sendo gerado ainda para chegar até uma paternidade nessa terra, mas já tem uma unção em você, já tem uma palavra sobre você, já tem um decreto sobre a sua vida e veio do céu. O Senhor já derramou algo sobre a sua vida. Então, segure firme isso. Às vezes você está transicionando de paternidade, você está meio desesperado. Ai, Senhor, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não tenho paternidade, estou perdido. Calma, tenha calma. O Senhor está transicionando todas as coisas e vai dar certo, amém? Agora, amados, dentro daquilo que foi falado, a respeito do espírito de vingança que vem no nosso coração, existe um outro que eu creio que vai ter que teremos que fazer uma outra pregação, que é a parte da indiferença, e esse é o meu caso. É o caso da justiça própria, é algo mais camuflado ainda. É algo que eu não quero morte, mas há uma indiferença. O que fizer, fez. Mas isso aí nós vamos preparar para outro dia. Mas hoje, amados, em nome de Jesus, nós queremos tratar com olho por olho, dente por dente. Amém? Queremos tratar com as leis da vingança, com a manifestação daquilo que está dentro do teu coração e que você está verdadeiramente com desejo de matar alguém. Não é uma questão já do meu, que já estava morto e se tornou algo indiferente, e eu fiquei numa justiça própria, esperando que Deus tomasse uma providência. Não, eu joguei a minha vingança para Deus. Amém? Mas você não, você está com a vingança na mão ainda.
Então, essa hoje nós vamos abrir mão. Nós vamos pedir para Deus, Deus, em nome de Jesus, nós vamos fazer renúncia aqui. Amém? Então, fique com a sua Santa Ceia na mão e vamos repetir comigo. Pai, em nome de Jesus, por esta palavra, eu tenho entendido que eu estou em lugares que eu não deveria estar. Eu não sou juiz, eu não sou aquele que faz a lei, mas eu quero agora abrir mão de todo desejo de vingança, de todo o sistema jurídico de julgamento. Eu não sou legislador, não sou juiz e não sou executor da vingança, mas eu quero lançar para ti, Senhor, toda a ira do meu coração, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu prefiro agora entregar nas tuas mãos. Pai, eu dou comando agora. Espíritos guardiões que guardavam a minha alma nos lugares de vingança, agora, em nome de Jesus, sejam atados, encadeados e lançados fora, em nome de Jesus. E eu dou comando à minha alma, espíritos de inclemência, saiam, em nome de Jesus. Eu dou ordem à minha alma, espírito de vingança, saiam, em nome de Jesus. Eu declaro livre-arbítrio pela minha própria decisão. Não quero pacto com a morte, com assassinatos. Em nome de Jesus, eu declaro todo comando vindo de machucaduras, de ofensas, de feridas, de perseguição, de jogos de computador, de videogame. Em nome de Jesus, espírito de morte, eu dou ordem agora. Solta! Em nome de Jesus, eu desfaço a invocação de vocês em mim. Eu declaro o espírito de amor, o espírito do perdão, porque Cristo habita em mim. E no seu momento de angústia, de morte, de dor, ele declarou: Pai, eu de Cristo e declaro por decisão própria: Pai, todos que não sabem o que fazem, eu coloco todos os meus algozes nessa lista, em nome de Jesus. Gaste um tempo com Deus e fala o nome dos seus algozes aí, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, vai falando aí, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus algozes agora. Em nome de Jesus, cada um deles. Em nome de Jesus. E eu vou crer, ó vida, que tu estás me livrando das garras dos verdugos. Em nome de Jesus. Tu estás me livrando dos espíritos de morte. Tu estás me livrando dos ossos, ó Rei da Glória, dentro do meu próprio coração. Em nome de Jesus. Tu estás me livrando da morte, da dor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essas vidas livres. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Eu abro mão. Em nome de Jesus. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu abro mão dessas vidas que estavam mortas dentro de mim. Eu não exteriorizarei nenhum assassinato em nome de Jesus. Eu declaro que meu coração se fortalecerá no perdão. Eu declaro que o meu coração será livre de ofensa em nome de Jesus, porque o teu amor está em mim. Eu peço, em nome de Jesus,
Flua em mim, amor de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, agora nós vamos cear. Amém? Para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós cremos nesse sangue, nós cremos nesse corpo, Pai querido, que foi partido e foi derramado por nós, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que a tua vida está agora trabalhando dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus. Tua vida vai trabalhando dentro de nós, ó Rei da Glória, e vai dissipando os ambientes, vai dissipando as casas, vai dissipando as atmosferas, as regências, papai, em nome de Jesus. Nós tomamos a autoridade agora sobre todo demônio, Pai querido, que tenha vindo contra nós. Vamos desmanchando todos os conluios dele, papai, em nome de Jesus. As regências, ó Pai, que sejam retiradas agora e que saiamos desses ambientes totalmente, Pai, porque cremos no teu mover, no teu agir, que esses ambientes sejam desfeitos. E o ambiente da tua Shalom comece a manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos, comece a orar ao Senhor, comece a pedir a paz de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, nós queremos liberar sobre a tua igreja o poder de andar em paz contigo. Pai, graças eu te dou, porque tu sabes, se eu tivesse da mesma maneira, Senhor, como eu estava antes, ó Rei da Glória, quando o teu filho começou a falar essas palavras, eu não suportaria, minha alma verdadeiramente voltaria ao lugar de cativeiro, mas graças eu te dou, papai, que a minha alma não está mais nesses lugares, ó Rei, em nome de Jesus, graças eu te dou que eu pude ouvir a tua palavra como correção, não como ofensa, como afronta, porque o teu espírito de paz entrou em mim, e tu me disseste, filha, eu sou teu pai, eu estou trabalhando a teu favor, e eu colocar a tua nudez diante das pessoas vai servir para honra, glória e louvor daquilo que eu faço na vida daqueles que estão feridos, na vida daqueles que estão cativos, na vida daqueles que estão imersos na ira. Pai, nós queremos te agradecer e te pedimos mais de ti. Mais de ti, Senhor. Eu quero que essas águas, ó Pai, que entrem profundamente, cada vez mais em mim, cada vez mais nos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. E teremos condições de olhar para trás e reconhecermos que o Senhor fez grandes coisas em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que nós ouviremos testemunho semana que vem do que Deus executou neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho confiança, convicção de que Deus operou neste lugar. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar para encerrar, amados, em nome de Jesus. Papai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, o Senhor é Deus. A tua misericórdia, o teu favor duram para sempre. Cremos, ó Rei da Glória, na movimentação do nome, que é sobre todo nome, e selamos com este nome, ó Pai, que cada uma das conquistas que tivemos hoje. E selamos, ó Rei da Glória, com o teu sangue, cada uma das vitórias que tivemos hoje. E dizemos aos adversários, você não vai passar nunca mais para nos levar a esses lugares de cativeiro. Em nome de Jesus, porquanto temos decidido continuar livres deles, progredindo nessa vitória que o Pai tem nos dado hoje. Em nome de Jesus, não tornaremos atrás, porque o justo do Senhor vive pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está encerrado. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.